Olá, minhas bênçãos, como estão vocês? Estão preparados para mais um estudo da Bíblia? Isso mesmo, nós não poderíamos aqui deixar de continuarmos o nosso curso bíblico ouvindo a voz de Deus, que é o material da nossa igreja, pelo qual nós temos aqui trabalhado com você. Lembrando você, meu irmão, que nós em breve estaremos iniciando uma nova série de estudos. Vamos estar estudando aqui também sobre as profecias de Daniel. Vamos estudar os 12 capítulos do livro do profeta Daniel e nós vamos entender que suas mensagens são mensagens que são muito importantíssimas para o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que estamos vivendo, nós precisamos meditar mais nas profecias bíblicas, principalmente o livro do profeta Daniel e o livro do Apocalipse, que é um dos livros que muitas pessoas têm medo de estudar. Mas nós vamos aprender muito sobre esse assunto aqui, tá certo? Então, se você ainda não é um inscrito desse canal e quer se inscrever para aprender um pouco mais da Bíblia, sem compromisso, se inscreva. E você poderá fazer também seus comentários, tirar suas dúvidas. Eu acredito que você, que já é um participante, que não tem feito nenhum comentário, eu acho que tem sido bem claro para você até aqui. Em nome de Jesus, que assim seja. Porque tudo que nós estamos procurando fazer aqui é esclarecer. Não quero que você tenha dúvida de nada que nós temos aprendido aqui. Porque se Jesus falou, não tem por que nós termos dúvidas. Foi Ele quem disse. Tá certo? Então você pode se inscrever. E você, meu amigo, minha amiga, compartilhe esses vídeos. Você pode compartilhá-lo com os seus amigos, com seus familiares, com seus professores, com seus amigos da escola, da faculdade. Compartilhe, meu irmão. Vamos juntos avançar essa obra aí, magnífica. E chegamos no nosso penúltimo estudo do nosso curso Ouvindo a Voz de Deus, que nós já estamos quase encerrando, finalmente, encerrando este curso. Hoje vamos estudar sobre a vida no Espírito. O que é viver uma vida no Espírito? Hoje vamos falar também, que vai estar um pouco recheada com a questão do batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo para você? O que se ensina hoje de que o batismo do Espírito Santo é ficar falando em línguas, ficar rolando, pulando, e tem até pessoas que tem por aí a dancinha do Michael Jackson. Você já viu um vídeo por aí que quando o cara lá está cheio do Espírito Santo, ele começa dançando a dancinha do Michael Jackson. Às vezes eu me pergunto se realmente é o Espírito de Deus ou se foi o Espírito do Michael Jackson que comporou nele. Brincadeira, irmãos, mas é cada coisa que a gente vê aí que deixa a gente assim, uma coisa assim hilária, né? Mas a gente vai aprender, à luz da palavra de Deus, o que é o batismo do Espírito Santo, né? O que é ter uma vida no Espírito Santo. Vamos estudar também com você, e a gente vai estar iniciando com você também, um estudo onde vamos estar aqui falando sobre a verdade e origem sobre o Natal. Já que nós já estamos se aproximando aí do Natal, vamos estar falando um pouco sobre essa festa. Vamos entender sobre a verdade, o lado obscuro dessa festividade, que muitas igrejas estão participando, que muitas das nossas igrejas estão envolvidas. Todo tipo de igreja, algumas não e outras sim. E a gente, às vezes, não consegue entender qual é a verdade por trás disso. Eu não vou dizer para você que você tem que excluir do que você gosta de participar. Não. O que eu estou para falar para você aqui é uma verdade que tem que ser apresentada. A verdade, queridos, segue quem quer. Tá certo? Quero que você entenda isso. Verdade bíblica segue quem quer. Se você quer usar erros para justificar um outro erro, aí é com você. Tá certo? Se você acha que não tem nada a ver, que está tudo ok, aí é com você. Eu não comemoro. Estou falando, eu não comemoro. Eu não comemoro porque Jesus mostrou assim. Entendeu? E aqui a gente vai tentar também ter um pouco de equilíbrio também. A gente vai aprender o que se pode fazer, o que se não pode fazer, qual é a verdade. Você vai aprender coisas que você talvez nunca ouviu falar. E nesse canal você vai aprender ponto por ponto, detalhe por detalhes, história a história. Nós vamos aprender fundo tudo dentro da palavra de Deus. Tá certo? Esse é um dos pontos que nós vamos estar também trabalhando com você aqui em breve. Muito bem. Pegue sua Bíblia então, pegue a palavra de Deus e eu convido você para nós orarmos nesse momento. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, hoje vamos falar de um tema extraordinário, porque hoje vamos falar do Santo Espírito do Senhor. Esse ser que inspirou os profetas a escreverem a Bíblia. Nesse momento queremos falar desse ser. E desse mesmo ser que inspirou os profetas, que seja o mesmo que nos inspire agora, que nos dê a iluminação
para a compreensão do que vamos estudar, que é a respeito dele mesmo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que a gente precisa tentar entender, que somente através do Espírito Santo o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Como é que Paulo ele afirmou isso? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anatema, e ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O texto, ele enfatiza algo muito interessante, porque o texto ele está tentando enfatizar para nós a impossibilidade de alguém, genuinamente guiado pelo Espírito Santo, negar a divindade de Cristo, ou amaldiçoá-lo. Então, ou seja, o Espírito Santo é um elemento chave na vida do cristão, queridos. Porque a confissão de Jesus como Senhor, exclusivamente é a obra do Espírito, demonstrando ali a dependência, total da fé. Então, é o Espírito Santo que nos impulsa a seguirmos a Cristo. Então, que o texto falou claramente, para reconhecermos a soberania de Deus, a soberania do Senhor, de Cristo, é somente por obra do Espírito Santo. Agora, quem é o Espírito para você? Quem seria o Espírito para você? A Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ou um poder impessoal. Ele possui os mesmos atributos da divindade. Pai, que é Deus, ele possui os mesmos atributos de Deus. Lá no Antigo Testamento, ele é descrito participando ali da criação da terra. Quando você lê lá Gênesis capítulo 1, versículo 2, lá diz que criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas a grande pergunta é, quantos deuses existem? Quantos deuses existem? De acordo com Deuteronômio 6, 4, 1 Timóteo 2 e 5, Isaías também fala sobre isso, que só existe um só Deus, único, porque tanto no Antigo como no Novo Testamento, as Escrituras afirmam claramente que só existe um Deus, único Deus, um só Senhor. Embora seja um em seu ser essencial, Deus é também três pessoas distintas, mas é o mesmo Deus. Quando nós pegamos algumas passagens da Bíblia, a gente precisa olhar para o grego, A gente precisa olhar para a língua hebraica. Você sabe que o Antigo Testamento, ele foi todo escrito na língua hebraica e algumas porções na língua aramaica. Então, quando nós pegamos a palavra lá em Deuteronômio 6:4 e Gênesis 1, verso 1, e se nós olharmos ali aquela passagem que diz assim, no princípio criou Deus, e nós olharmos no hebraico, nós vamos entender uma coisa interessante aqui. Quando você pega a palavra Elohim, e essa palavra vem no plural de El, que quer dizer Deus. Então a palavra ali no hebraico, o formato seria, e no princípio criou deuses, o céu, a terra e o mar. Por que deuses? Então você tem ali a pluralidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia é muito clara em dizer que as três pessoas da divindade participaram da criação. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. João fala ali sobre que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele fala como sendo Criador. Quem é esse Verbo que se fez carne e habitou entre nós? Jesus Cristo. Colossenses também vai falar sobre isso. Jesus foi Criador. O Espírito Santo é o Criador. E dada a ordem de Deus pela sua palavra, levada pelo Espírito Santo, tudo se fez. Onde você vê outra pluralidade da Trindade se fazendo presente? Você tem lá em Gênesis capítulo 1, 26.
Quando você tem o texto que diz, e façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Percebe que você tem aqui a palavra no plural? Você não tem essa palavra no singular. O texto diz, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Façamos. Ele não disse assim, faça o homem a minha imagem e a minha semelhança. Não, ele diz, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Ou seja, incluindo mais de uma pessoa. Nossa é o aspecto de mais de uma pessoa. Ou seja, então nós temos ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fazendo parte ali da criação de Deus. Porque Gênesis 1, verso 1 mostra que Deus é o Criador, Colossenses 1, 15, 16 mostra que Jesus é o Criador, e quando você lê Jó 33, 4, você vê ali que o Espírito Santo também é o Criador. Ananias, a Bíblia diz que os discípulos o repreendeu, porque ele pecou contra o Espírito. E mais à frente, Pedro vai dizer que não pecaste a homem, mas contra Deus. Mas anteriormente ele havia falado que ele havia pecado contra o Espírito. E ali podemos até dizer que eles blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, cometeram um pecado contra o Espírito. E a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. E essa blasfêmia contra o Espírito tem a ver com a rejeição. Quando você rejeita os apelos do Espírito Santo, você está pecando contra o Espírito. Por quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição que não é do Espírito, mas é que a própria pessoa cria, ou seja, ela não quer mais, ela decide na sua vida não mais ser guiada por Deus, ela decide não mais ouvir os apelos do Espírito Santo, é como se ela selasse a sua própria perdição, e o Espírito não tem como mais conduzir aquela pessoa. Porque qual é o trabalho do Espírito? A Bíblia diz, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é o trabalho do Espírito? Guiar a pessoa em toda a verdade. E você percebe que essa palavra está no coletivo, não é apenas uma verdade, são várias verdades. E a Bíblia apresenta que Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito é verdade, a Bíblia é verdade, os 10 mandamentos é a verdade. E o Espírito Santo guia você a essas verdades. E quando você rejeita o que o Espírito Santo está tentando conduzir você, vai se passar um tempo em que você vai rejeitar tanto o Espírito que o seu coração vai estar tão endurecido que o Espírito Santo não pode mais fazer nada por você. E a Bíblia dá exemplo de pessoas assim, que endureceram o coração e que o Espírito de Deus não pôde mais guiá-los. Você tem o próprio povo de Israel que ficou para trás do deserto. Por quê? Eles haviam endurecido o coração. Eles haviam pecado contra o Espírito. Ou seja, não havia nada que o Espírito Santo podia fazer mais, porque ela já havia fechado o coração. E muitos outros, como Judas e outros personagens da Bíblia, que tiveram o seu fim trágico, porque rejeitaram os apelos do Espírito Santo. Agora você tem o filho pródigo, que a Bíblia diz que ele caiu em si. E essa expressão mostra claramente que é o que cai em si. Quem é que faz a pessoa cair em si? O que faz a pessoa reconhecer que ela está errada, que ela está pecando? Quem faz isso, irmãos? O Espírito de Deus. Meus irmãos, a nossa natureza é tão pecaminosa que se fosse deixar por nós mesmos, nós nunca reconheceríamos o pecado, irmãos. Nós praticaríamos o pecado toda a vida. Mas nós temos um Espírito Santo que nos conduz a isso. Por isso que a Bíblia diz. Ele veio para nos convencer o quê? Do pecado, do juízo, da justiça. Então, quando você reconhece uma falha, reconhece um erro, isso é obra do Espírito Santo. Agora, quando você não quer reconhecer isso, você insiste, você insiste, você insiste, você insiste, e o Espírito Santo está te chamando, o Espírito Santo te chamando. Vai chegar um tempo que o Espírito Santo estará tão longe de você, tão longe, não porque ele se afastou de você, mas porque você se afastou dele, que você vai estar tão longe, fora do alcance do Espírito Santo, onde ele não poderá mais alcançar você. Por isso que não há perdão, porque a pessoa em si não quer mais ser perdoada, ela não quer ser mais transformada, ela já endureceu o coração. É por isso que o salmista Davi diz, Senhor, põe em mim um coração de carne, tire de mim um coração de pedra. Como Jesus falou em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se abrir a porta eu entrarei em tua casa e sairei com ele e comigo. Essa porta, mas Jesus está falando a porta do coração, Jesus está dizendo, abre o coração, e se você ceder aos apelos do Espírito Santo, com certeza ele vai mudar a tua vida. Então, de acordo com esses textos, é claro, o Espírito é Deus. Ele é Deus. 3 pessoas distintas, mas tudo que o Pai é, o Filho é, o Espírito é.
E são as três pessoas da divindade. O texto bíblico até fala, toda vez que uma pessoa é batizada, em quem ela é batizada? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são unânimes. Eles são unânimes, com um único propósito. Eles são unidos. Tudo que Jesus procura fazer é a vontade do Pai. Tudo que o Espírito Santo procura fazer é da vontade do Pai. Porque todos os três estão em unidade. Tá certo? Bem, o Espírito Santo também foi prometido, né, nos últimos dias. Exatamente. Quando nós vemos lá Joel, capítulo 2, versículos 28, nós temos ali uma promessa que foi deixada pelo profeta Joel, que diz o seguinte: o Senhor diz ao seu povo, depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, e os velhos sonharão, e os moços terão visões. Essa foi a promessa deixada por Joel, da descida e derramamento do Espírito Santo. E quando que se cumpriu essa promessa? Nós sabemos claramente, no dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 2, versículos 15 a 17, nós temos ali o cumprimento da promessa divina que foi deixada por Joel. E esse cumprimento é o que a igreja se espera hoje, esse derramamento do Espírito Santo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo ele se manifesta em três aspectos. Existem muitas outras manifestações, mas eu quero destacar apenas três. Nós temos que entender que o Espírito Santo trabalha na seguinte manifestação. A primeira nós a chamamos de o dom do Espírito. O que é o dom do Espírito? É a habilidade que o Espírito Santo dá ao cristão para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Foi o que Paulo falou lá na Bíblia. Eu me lembro se é em Coríntios ou Gálatas. Ele falou sobre isso. Que os dons espirituais é para a edificação do corpo de Cristo. Aí você tem hoje como os dons que nós usamos hoje, dom para pregar, dom de evangelização, dom de anunciar a mensagem, e muitos outros que a igreja hoje exerce para poder desenvolver a igreja de Deus, o trabalho da igreja. Nós chamamos de dom do Espírito. Qual é a segunda manifestação? Nós a chamamos de fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a mudança de caráter, é a transformação. É aquilo que é imputado em você pelo Espírito Santo, por uma busca diária do Espírito Santo. E isso é transmitido na sua vida diária. O que é o fruto do Espírito? Amor, mansidão, domínio próprio, benignidade. Isso é o fruto do Espírito. Então, quando uma pessoa tem domínio próprio, quando ela é uma pessoa compassiva, tem amor, né, é mansa, tudo isso é fruto do Espírito que está sendo confinada a ela. Mas isso acontece por uma busca diária do Espírito. E nós também temos o que chamamos de o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? É a conclusão final da obra de Deus. Foi o que foi derramado nos discípulos e o que será derramado hoje nos últimos dias. De uma maneira mais completa. Por quê? Porque algumas pessoas acham que esse derramamento do Espírito Santo já aconteceu. Porque aconteceu no dia de Pentecostes, mas ali foi apenas uma prévia. Por quê? Porque se você pegar Joel, ele fala o quê? Que os velhos sonharão, não é isso? As moças, né, os meninos anunciarão a mensagem, né, diz os trechos, que os moços terão visões. Isso não aconteceu lá no dia de Pentecostes. A Bíblia fala que as crianças teve sonhos, que os velhos ali, né, terão visões. A Bíblia não falou isso lá. Então foi apenas uma prévia, mas isso é o que vai acontecer na reta final. E isso também deve ser uma busca diária pelo Espírito. É uma necessidade que a igreja tem que ter voluntariamente. A igreja precisa sentir a necessidade, a igreja tem que ter a necessidade de busca. Porque quando Jesus falou para os discípulos para ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, os discípulos viram a necessidade de busca e eles buscaram. Unânimes em oração, eles buscaram pela descida do Espírito Santo. E eu pergunto, você como igreja hoje, tem buscado pelo Espírito Santo? Tem buscado verdadeiramente? Nós vamos falar um pouco sobre esse batismo do Espírito Santo. Como que ele tem que ocorrer? Será que isso já ocorreu para a igreja? Porque a igreja ensina, algumas igrejas ensinam, de que quando você é batizado nas águas, automaticamente você já recebe o batismo do Espírito Santo. Mas será verdade mesmo? Porque se o batismo do Espírito Santo é para a conclusão final da obra de Deus, eu te pergunto,
Era hoje para a igreja então estar uma bênção. Não é? Não era para a igreja estar uma maravilha? E não é isso que a gente tem visto hoje nos nossos dias. Então essa igreja não pode ter recebido o Espírito Santo. O batismo do Espírito não pode. Mas a gente vai entender melhor esse assunto, a gente vai entender como é que funciona isso. Como acontece esse processo do batismo do Espírito Santo. E como que ele vai ocorrer na nossa vida. Muito bem. Jesus fez então essa promessa, de acordo com João 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador ou consolador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Essa é a promessa que Jesus fez depois da partida dele. Essa é a promessa que ele deixou para os discípulos. Para cumprir aquela promessa que ele disse que permaneceria para sempre com os discípulos. E através do Espírito Santo, ele estaria ali confortando, consolando os discípulos e preparando os discípulos para o que eles tinham que enfrentar, perseguições, martírios. E é isso, irmãos, que fortalecerá a igreja no juízo final. A igreja precisa estar cheia do Espírito, irmãos, para que o Espírito Santo venha proporcionar para você coragem, para você resistir às provações e às batalhas e às lutas que virão. Se hoje a igreja não está buscando o Espírito como deveria, essa igreja não estará preparada para o que vai vir. Não vai estar. Essa é a realidade. Os discípulos só estavam preparados porque eram homens que buscavam o Espírito de Deus. Eram homens que estavam ali firmes, se santificando, jejuando, se consagrando. Por isso que eles não tinham medo da morte. Por isso que morrer para eles era um lucro. Por isso que Pedro disse, me crucifiquem de cabeça para baixo. Paulo, decapitado, sem medo. João, sem medo de falar do pecado, sem medo de anunciar o pecado das pessoas, com medo da morte ele não tinha, perdeu a cabeça, mas denunciou o pecado. Estevão, em meio à morte, em meio ao apedrejamento de Estevão, ele morreu feliz porque ele pôde ver Cristo, a glória de Deus, Cristo sentado à direita do Pai, Deus sentado no trono, ele viu em visão a imagem. Esses homens morreram no lucro, morreram com prazer, porque eles estavam cheios do Espírito. O texto fala, Pedro cheio do Espírito, Estevão cheio do Espírito. O crente precisa estar cheio do Espírito para que ele seja um crente inabalável. Jesus, ao se despedir dos discípulos, promete o quê? O envio do Espírito Santo, denominando aqui de Consolador. E essa palavra do grego Consolador, quer dizer a palavra Paráclito, que significa aquele que auxilia, que defende, que conforta. Este Consolador não seria uma presença contínua e poderosa do próprio Deus. Seriam agindo em favor deles. Este Consolador não seria uma presença contínua e poderosa do próprio Deus agindo em favor deles. O Espírito Santo aqui, queridos, não era outro ser, podemos dizer assim, no seu formato. Não. Quando a palavra fala de que Jesus enviaria outro Consolador, não está falando outro diferente, mas outro no mesmo aspecto. Quando nós usamos a palavra outro no grego, essa palavra no português ela não é muito usada, mas no grego sim. E o Novo Testamento ele foi todo escrito na língua grega. E essa palavra outro pode ser vista em dois aspectos no grego. A palavra allos, que significa outro da mesma espécie. Posso te dar um exemplo. Se você tem uma Bíblia, aí você tem uma Bíblia, duas Bíblias, é uma outra Bíblia. Vamos usar uma Bíblia da mesma espécie. Mesma versão, mesma capa, tá certo? E quando você usa a palavra héteros, significa outro de espécie diferente. Você tem uma outra Bíblia, mas a capa é diferente, a versão é diferente. Se for uma Bíblia de ilustrações que tem alguns estudos, o estudo é diferente. Assim como outras questões, uma caneta diferente, uma almofada diferente. Então, pode ser usada nesses dois aspectos. Alós, que significa outro da mesma espécie, ou héteros, que significa outro de espécie totalmente diferente. Então, aqui quando fala de outro, não está falando de outro em uma espécie diferente, um outro ser, não.
mas o outro da mesma espécie, porque o Espírito Santo é Deus. É Deus. O que o Pai é, o Filho é, o Espírito é. Entende? Lucas, no capítulo 24, versículos 49, diz que eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos, o quê? De poder. Então a promessa do Pai refere-se ao poder do Espírito e essencial para a missão que Jesus o incumbiu. Então Jesus falou: fiquem em Jerusalém, porque do alto vós serão revestidos de poder. A Bíblia mostra que os discípulos seriam testemunhas dele, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra, como diz o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Os discípulos, eles não permaneceriam em Jerusalém para sempre, mas até que ali eles recebessem o Espírito Santo. E a partir dali, cheios do poder do Espírito, eles seriam um testemunho. Por isso que eu disse de que o batismo do Espírito é para a conclusão final da obra, para o avanço da pregação do Evangelho. Porque quando os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo, houve um impacto muito grande, queridos, da pregação do Evangelho. Os discípulos pregaram de maneira contundente. E a Bíblia vai dizer que, por tanto que eles pregaram o Evangelho, que houve uma grande perseguição. Porque foi fruto e resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo. E se hoje a igreja moderna dos nossos dias não está conseguindo impactar o mundo da maneira como esses homens impactaram, porque está faltando o derramamento do Espírito Santo. Mas a igreja precisa fazer como os discípulos fizeram, unânimes em buscar o Espírito Santo. E a permanência que eles em Jerusalém era crucial, pois o batismo com o Espírito Santo, que os investiria de poder para cumprir essa missão, ocorreria ali. Ali seria o lugar onde ocorreria este evento. E aonde nós vimos isso? No dia de Pentecostes. Finalmente se tornou realidade. E logo no início da descida do Espírito Santo, nós já temos ali o Evangelho sendo proclamado. Já o Evangelho sendo anunciado. A manifestação do Espírito Santo foi para cumprir o resultado das promessas deixadas na Bíblia sobre a descida do Espírito Santo. Então, queridos, eu quero que você compreenda que os discípulos viram a necessidade de buscar. Eu não sei se a igreja hoje tem necessidade de buscar. Eu não sei se a igreja hoje vê isso, que ela necessita buscar mais. Os cultos da nossa igreja precisam ser mais envolventes, irmãos. A gente precisa de parar de fazer esse culto meia boca. Desculpa a expressão, mas é um culto meia boca, sim. Um culto onde parece que as pessoas estão mortas, onde as pessoas não adoram mais, onde as pessoas não têm paciência mais para orar. As pessoas estão em um culto, estão orando, o irmão está orando, já está impaciente que o irmão pare de orar. As pessoas não estão aguentando mais ouvir sermões, pregações, estão cansadas de ouvir palavras, mensagens. A igreja, queridos pais, está morta como um vale de ossos secos, que precisa ser reavivada pelo Espírito Santo. É isso que está acontecendo hoje nos nossos dias, querido. A igreja está morta. E somente quem pode trazer essa vida, restauração na vida dos cristãos é o Espírito Santo. Mas a igreja precisa entender que ela precisa buscar. Tem que haver uma necessidade. A igreja tem que ter isso em mente, de que precisamos buscar. Buscar de verdade, queridos. É buscar como os discípulos buscaram, jejuando, se consagrando. Não é jejuar em dias específicos, não. Estar sempre em conexão, jejuando com Deus. Tudo que você puder fazer, queridos, para estar mais perto de Deus, faça. E o que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? Atos capítulo 1, versículo 4, 12 ali ao versículo 14. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Então voltaram para Jerusalém, do monte, chamando das oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão,
o Zetote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Percebe aqui, queridos, a necessidade de consagração que eles tinham. Embora Cristo tivesse feito aos discípulos a promessa de que receberiam o Espírito Santo, isso não removeu a necessidade de oração, consagração e unidade entre eles. Antes de ir pregar, irmãos, os discípulos precisavam permanecer em unanimidade e fervorosa oração, pois o Espírito Santo só pôde operar plenamente através de homens e mulheres que lhe fizeram entrega total na vida. A igreja hoje precisa consagrar mais. Às vezes nós falamos muito sobre o batismo nas águas. Falamos muito que as pessoas têm que se batizar. Exaltamos muito sobre o batismo nas águas. Mas nós não falamos do batismo do Espírito. Nós não exaltamos o batismo do Espírito. Sabe por quê? Até mesmo que uma pessoa só pode permanecer na igreja após um batismo nas águas se ela viver no Espírito. Se ela não viver no Espírito, não tem como ela permanecer na igreja. Virão as provações, virão as dificuldades, virão as tentações e ela se afastará. Só o Espírito Santo terá a condição de fazer com que ela permaneça nos caminhos de Deus, irmãos. Somente o Espírito Santo. Por isso que após o batismo tem que haver essa necessidade de busca. Mas a igreja ensina que a pessoa é batizada nas águas e já recebe o batismo do Espírito. Aí a gente fica sem entender. Aí as pessoas começam a perder o quê? Esse interesse de busca. Que ela já tem na cabeça que ela foi batizada e recebeu. E não é assim que funciona, queridos. Tem que haver uma comunhão diária. Tem que haver um exercício para que o Espírito de Deus manifeste na sua vida como os discípulos fizeram. E hoje o que está faltando na igreja é união, que é o que os discípulos aqui fizeram, estavam unânimes. E o que falta hoje na igreja é união, não se tem. É uma individualidade muito grande, a igreja não tem, onde irmãos um falam com o outro, não tem. Segundo, o fruto do Espírito pouco está exercendo na igreja, porque você tem hoje pessoas na igreja que não têm domínio próprio, não têm mansidão, não tem. Terceiro ponto, não estão exercendo o fruto do Espírito, ou melhor, os dons do Espírito, porque hoje você tem um monte de gente na igreja que não faz nada, só fica sentado no banco. Cadê os dons? Cadê as igrejas exercendo os dons para o desenvolvimento do corpo? Não estão buscando por isso. E terceiro, ainda não receberam o batismo do Espírito. Muitos vão receber, irmão, vão. Mas esquece essa ideia de que você vai receber o todo, a igreja vai receber tudo. Esquece. Isso não vai acontecer. Só vai receber o Espírito Santo quem hoje estiver buscando individualmente. Se você, minha irmã, estiver buscando como deve ser, você vai receber. Se eu estiver buscando como tem que ser, eu vou receber. O derramamento do Espírito Santo vai descer sobre aqueles que estiverem buscando. Tire da sua cabeça que você acha que todo mundo da igreja vai receber. Não vai. Vai receber individualmente aqueles que hoje estiverem se consagrando, buscando de verdade como deve ser. Foi isso o que ocorreu com os discípulos. Pedro, por exemplo, nós temos ali, permitiu-se ser transformado plenamente pelo Espírito Santo, irmãos. Depois de um homem ter negado Jesus, negado a Cristo, se rendeu aos pés de Cristo. O Espírito Santo o incomodou. O Espírito Santo mostrou a falha dele e ele reconheceu isso e deixou-se ser usado plenamente pelo Espírito. E como resultado disso, nós temos ali onde milhares de pessoas foram batizadas e acrescentadas à igreja, como diz Atos capítulo 2, versículos 41. Pedro, cheio do Espírito Santo, levou 3.000 pessoas à conversão. Eu termino o estudo de hoje, a primeira parte desse estudo, dizendo uma coisa para você. Você quer ser usado pelo Espírito Santo? É do seu desejo que você seja usado mais por Deus, para que coisas grandiosas sejam operadas na tua vida? Você quer fazer isso? É do seu desejo? Você quer esse batismo do Espírito Santo, da mesma maneira que ocorreu na vida dos discípulos? Você quer na tua vida? Então eu te convido hoje a fazer um desafio. Se consagre mais a Ele. Olhe, procure lendo mais a Bíblia. Procure jejuar mais.
procure orar mais. Procure andar mais nos teus caminhos, fazendo a tua vontade, ouvindo os apelos do Espírito Santo, ouvindo Ele falar no teu coração. Faça isso. Isso é um desafio que eu estou fazendo com você. Busque a Ele, se santifique mais, se consagre mais. Fuja da aparência do mal. Fuja, porque aquele que vive no Espírito Santo, esse jamais viverá pecando. E nós temos que buscar, irmãos, uma vida de perfeição. Não é que você será perfeito sem nenhum pecado, mas Jesus fala, sede-vos perfeito como vosso Pai é. Nós temos que buscar a perfeição, mas isso é uma coisa diária. E a mesma coisa, um bebê, ele não nasce já comendo, andando, fazendo tudo. Não, é um processo diário. Porque quando ele crescer, quando ele já for maduro, ele não vai continuar gatinhando, ele não vai continuar comendo, tendo pessoas para ajudar a comer, comê-lo, ele não, para poder comer, ele não vai ter necessidade disso, porque ele agora já amadureceu. Ele já está em uma idade de perfeição, onde ele pode fazer tudo sozinho, onde ele pode comer sozinho, onde ele pode andar sozinho, onde ele pode se vestir sozinho, onde ele pode fazer as atividades sozinho. Então a vida, irmãos, do cristão é assim, é um processo. E esse processo, irmãos, tem que ser alcançado, mas ele é alcançado quando nós buscamos mais e mais alcançar essa perfeição, essa transformação. Jó era pecador, mas nós podemos olhar para a vida dele, um homem justo. E a Bíblia diz por quê que Jó era um homem justo? Porque ele se desviava do mal, porque ele era reto, porque ele temia Deus. Quer ser um homem justo? Tema a Deus, obedeça a Deus, faça a vontade de Deus. E você verá como a tua vida será mudada, como você será um homem totalmente usado por Deus para transformar a vida de outros. Mas você precisa se colocar nas mãos de Deus, se consagrando mais, para que finalmente o Espírito de Deus seja derramado sobre a tua vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus e eterno Pai, nós uma vez te agradecemos, Senhor, e te pedimos agora em oração. Derrame o teu Espírito, meu Pai, na vida dessa pessoa que estudou a palavra de Deus comigo. Derrame o Espírito sobre ela. Derrame, Senhor, o Espírito, a tua unção, as tuas promessas. Faça com que a unção do teu Santo Espírito seja derramada em nossa vida e que possamos, meu Pai, cumprir a tua missão. Que possamos, meu Pai, fazer o diferencial na vida das pessoas, que elas possam ver essa presença em nossa vida. Que possamos ser cheios desse Espírito, porque a tua palavra diz que o Espírito Santo não pode ser concedido para aquele que não tem nada a aproveitar, porque o Espírito só é concedido para aqueles que têm a utilidade. E se você quer ter a utilidade, o Espírito Santo usará você. Se você quer ser o receptáculo de Deus, o Espírito usará você. Se você quer dizer como o profeta Isaías, use a mim, envie a mim, o Espírito Santo usará você. Então se levante, se consagre, porque as promessas serão derramadas sobre a tua vida. Obrigado por tudo que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.